paz do Senhor, nós estamos aqui nessa manhã de domingo, iniciando a terceira aula sobre bênçãos decorrentes da honra, a recompensa da honra. Quando nós pedimos a Deus dupla honra sobre a nossa vida, como está lá em Isaías 61:7, diz: no lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Mas para termos dupla honra, estamos parando agora para aprender quais são os princípios de Deus, o que Ele pede dos seus filhos, a honra, o que Ele fala sobre mandamentos de honra, princípios, atitudes de honra, e estamos aprendendo nessa manhã. Então nessa manhã, prosseguindo o estudo, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Por favor, pastor Fábio. Porque estas coisas existem em vós e em vós aumentam, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Perdão, 1 Pedro, capítulo 2. Só um minutinho. Não é. Pastor, eu estou precisando de férias. 2 João. Domingo de manhã, bom dia. 2 João, segunda carta de João, capítulo 1, versículo 8. Pastor Ricardo, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. 2 João, capítulo 1, versículo 8. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para perceberdes completo galardão. Acautelar-nos para você não perder aquilo que você está fazendo com esforço. Nós estamos nos esforçando para conhecer a Deus. Nós estamos nos esforçando para ter uma vida cristã que nos leve aos céus. Nós estamos tendo um esforço de atentarmos àquilo que Deus quer de nós, para que possamos ter um galardão eterno. E aqui João diz: tenham cuidado para não perder aquilo que tem sido construído com esforço, para receber completo galardão. Se a palavra diz completo galardão, subentende-se que existe também o galardão parcial ou nenhum galardão. Salvação é salvação. Outro existe o galardão na terra e galardão nos céus. E a Bíblia fala muito sobre galardão, e às vezes a gente não se atenta para essas coisas. Então vamos prosseguir nessa manhã. Nós estamos nesse propósito, que tem bênçãos que são galardão para aqueles que o buscam. E às vezes a gente acha que vai ser só no céu, ruas de ouro e de cristal, só mansões eternas. Isso vai ter mesmo, mas nessa terra teremos uma vida melhor. Com Deus vai ter. Temos tribulações, pastor. Mas existe bênçãos nessa vida ainda disponíveis para nós. Porém, precisamos aprender o que Jesus deixa subentendido em vários textos. Tem coisas que não estão explícitas, mas esse estudo vai esmiuçar, interpretar porque que uns foram abençoados e outros não alcançaram. Nós vamos ver isso nessa manhã. Então na semana passada nós falávamos também sobre o completo galardão. Hoje nós iremos continuar falando a recompensa parcial. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Peço o pastor Fábio nesse momento. Lucas capítulo 5, versículo 17. Antes de você ler, nós começamos na aula passada dizendo que quando Jesus chegou em Nazaré, só para fazer um gancho, ele só pôde fazer alguns milagres. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Está lá em Marcos, quando ele diz em Marcos 6, 5, ele não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos. Então, curar alguns poucos enfermos foi uma recompensa parcial. Porém, ele não pôde. Por que ele não pôde? Porque as pessoas daquela região o conheceu quando era criança
e não deu a devida honra e não soube distinguir que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias. Então olharam para aquela criança como o filho de Maria, o filho do carpinteiro, e esqueceram que o poder estava sobre ele para curar, para perdoar, para libertar. E aí ele não pôde fazer. Então significa que no ambiente, quando nós não reconhecemos que ele está, ele não tem liberdade de trabalhar, porque faltou o quê? Honra. Amém? Então vamos agora prosseguir com um exemplo lindo. Vamos ver aí, Lucas 5:17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Atenção, vamos repetir comigo essa expressão. E o poder do Senhor... E o poder do Senhor estava com ele para curar. Estava com ele para curar. Então guarde isso, que o poder estava sobre Jesus para curar. Se o poder estava sobre ele para curar, vamos trazer uma memória a você o seguinte: quando ele chegava na sinagoga, tinha muita gente ali, sim ou não? Tinha muitas pessoas. Existia os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, o povo, todo ali reunido para meditar e ensinar e dedicar-se a vida ao Senhor. No ambiente de centenas de pessoas, eu posso dizer que pode tirar umas 2 pessoas que estão doentes. Estou com dor na coluna, estou com dor na cabeça, estou com algum problema, sim ou não? Sim. Concorda com isso? Entre uma centena de pessoas, você pode tirar no mínimo 10%, tem algum problema de enfermidade. Se não está com dor, tem um exame alterado, tem um problema que preocupa. E a Bíblia diz aqui que o poder estava sobre ele para curar, mas ele não curou ninguém. Por que ele não curou ninguém? Porque os fariseus e os saduceus, eles estavam ali só para espionar, só para questionar, julgar e ver, só para isso. Eles não estavam honrando aquilo que Deus colocava Jesus ali no meio deles para ministrar. Então atenção, igreja, tome cuidado com isso. Nós chegamos ao culto, Senhor, hoje eu estou indo com dor, hoje eu preciso de cura. Quando você vem para o culto desse jeito, você precisa honrar o Senhor. Você e eu, se todo mundo entrar aqui com adoração e honra, o poder está sobre ele para curar. Não teria ninguém voltando para o hospital, gente. Quem concorda? Jesus curou o leproso, Jesus curou o cego, Jesus levantou o paralítico, Jesus tirou gente da sepultura. Então o que é que falta? Honra, fé que honra. Aqueles homens não tinham fé que honrava. Fica aqui um grande alerta para a igreja. Você está aqui para mobilizar outras pessoas. Nós estamos indo para o culto, mas nós vamos com fé. Nós vamos crer cegamente. Senhor, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será amanhã de novo. O Senhor não mudou, quem está mudando aqui sou eu. Não vou mudar, não vou retroceder na minha fé. Nessa manhã quem pode pedir: Senhor, me dê mais fé. Fé que te honre, fé que adora a Deus. No ambiente, quando tem pessoas que não recebem, quando no ambiente tem pessoas que não creem, é um problema. Quando a gente vai ministrar, você vai ver, no caso da Bíblia, que tem um caso de uma menina que está morta. E chegaram e falaram assim: oh, minha filha morreu. Quando Jesus chega com os discípulos, ele fala assim: sai todo mundo da casa, deixa só eu, Pedro e Tiago, o pai da menina e a mãe da menina entram dentro do quarto. Só entram os que creem. Sai todo mundo e me deixa só com os que creem. Imagina se eu falar assim: Senhor, tira da igreja os que não creem, Senhor, porque eu quero milagres. Você imaginou a vassoura que vem? O rolo que vem do céu? E às vezes a gente não entende: tal pessoa saiu, outra pessoa também saiu. Olha, eu vou dizer uma coisa: que a obra é pelo Espírito Santo, a igreja é guiada pelo Espírito. Quem somos nós para segurar qualquer pessoa? Você vem porque você adora, você vem porque você ama o Senhor, você vem porque Deus fala com você, você só permanece porque você está buscando a Deus. Quando as pessoas estão vindo à igreja buscando pessoas,
provavelmente elas não vão permanecer. Mas quando elas vêm buscando Jesus, elas permanecem. Porque elas reconhecem nas mínimas coisas. Jesus hoje falou comigo. Hoje, através daquele testemunho, minha fé levantou. Olha, aquela palavra foi uma palavra que eu falei no trânsito, ninguém sabia. Pastor, então Jesus está lá. Quando as pessoas vêm para a igreja buscando Jesus, elas permanecem. Quando elas estão procurando pessoas que se adaptam ao modelo delas, elas não permanecem. Então deixa eu dizer uma coisa aqui, uma reflexão. Jesus não pode curar ninguém. E eu acredito que também entre aqueles doutores da lei, os saduceus, os fariseus, que eram os religiosos, né? Os líderes. Imagina a turma grande da liderança judaica. Com certeza tinha algum deles ali com algum problema de enfermidade, ainda mais naquela época que não tinha tanto recurso. Mas Jesus não pôde curar nenhum deles. Aí você vai agora, e aí você vai ver agora no versículo 20 a 21. Pastor Fábio, por favor, leia. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrosavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Ele está relatando agora o caso do paralítico que desce. Veja aí, primeiro nós lemos Lucas 5:17, não foi? E o poder estava com ele para curar. Aí você continua um pouquinho, e vieram então, olha isso, no versículo 18, vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Veja onde é que ele estava, olha no versículo 17. Aconteceu que daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias. Então não fala, ele estava em Cafarnaum, ou o paralítico estava, a cura de um paralítico em Cafarnaum, ele estava em Cafarnaum. Aonde ele estava todo mundo sentado ouvindo ele. E aí veio alguém e trouxe um paralítico diante dele, e introduziu, versículo 18, diante de Jesus. 19, não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subiu ao telhado e desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. E vendo-lhes, versículo 20, todo mundo junto essa expressão, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Os escribas e os fariseus que estavam vendo aquilo, eles começaram a questionar, a razoar, a duvidar e a questionar, dizendo: quem é este agora que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Então significa que o coração daqueles homens não via Jesus como Deus, o Filho de Deus. Jesus, porém, conhecendo-nos, olha aí, versículo 22, pega uma caneta, escreva aí no 22. Jesus conhecia o que? Fala aí, versículo 22, junto comigo. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrojai o vosso coração? Pode continuar. Quem é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Pode parar aí. O que Jesus diz? Conhecendo-lhes os pensamentos. Então não precisa abrir a boca para falar. Ele te conhece até o que você pensa. Se ele conhece o que você pensa, ele viu que no pensamento não tinha honra e não tinha fé, e que no pensamento questionava. E se o pensamento questionava, o Senhor já conhecia o pensamento dos escribas, mas conhecia o pensamento do que desceu, e conhecia os amigos que creram. Não, eu vou descer, vamos fazer todo o esforço. Esse esforço não vai ser em vão. Vamos tirar o telhado, vamos destruir o telhado da vizinha, da mulher, da dona da casa, porque vai valer a pena. Vou fazer campanha porque vai valer a pena. Se você tem esse pensamento, eu vou fazer a campanha, vou entrar no propósito porque vai valer a pena, Deus está conhecendo o teu pensamento, Ele vai honrar agora a fé.
Porque só entra em propósito quem tem fé. Glória a Deus. Olha que interessante. Vendo-lhes os pensamentos. E ele diz, viu aquele homem descendo e falou assim: ah, tua fé tem poder para te curar e te libertar. Estão perdoados os teus pecados. E depois o que Jesus falou? Versículo 23. Olhou para aqueles homens e falou assim: e aí, o que é mais fácil dizer? Está perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? E Jesus continuou dizendo: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E imediatamente ele se levantou, tomando o leito que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, dando glória a Deus, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios, hoje vimos maravilhas. O que Jesus não curou? Presta atenção. Se nessa casa tinha uma multidão lá dentro, estava a casa cheia, não tinha jeito de entrar. Sim ou não? Sim, sim. Muita gente. Só tem um jeito: vamos subir no telhado, vamos descer pelo telhado. E Jesus só curou aquele. Poxa, Jesus é mau? Jesus faz acepção de pessoas só porque foi uma cena cinematográfica? Não. Porque aqueles que tiveram a atitude de tirar o telhado tinham esforço porque criam. E ele viu que no coração daquele homem também ele cria. Ao invés dele também falar assim: e vocês também, quem tem enfermidade aqui está curado. Não, ele só cura aquele. Mas vamos voltar, Lucas 5,17. Volta lá, todos juntos com o pastor Fábio, a última frase do 5,17 de Lucas. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Mais forte. E o poder do Senhor estava com ele para curar. E aí agora? Como nós aqui como igreja analisamos isso? Igreja, é hora de nós nos despertarmos. Esse moço alcançou bênçãos infinitas. Ele era limitado na sua vida para andar, para trabalhar, para abraçar uma família. Ele era paralítico para visitar um parente, para ter uma vida normal, ser livre. Dependia de tudo e de todos. Imagina: poxa, eu preciso de comprar comida para mim, você pode me levar lá? Ou, eu não posso andar, está aqui o meu dinheiro, mas eu também não posso ir no banco para pegar o dinheiro porque eu sou paralítico. Como é que você faz? Como é que é uma vida de uma pessoa assim? Você depender de terceiros. Hoje eu não posso. Aí você liga para outro: também não posso. Olha, eu também não posso. É um inferno. Mas ele tinha fé. Glória a Deus. E ele tinha fé contra a esperança. Porque uma pessoa que está nessa situação está sentenciado para o resto da vida. Não é uma dor de cabeça, não é uma unha encravada, não é um pequeno probleminha, é algo insolúvel. E mas ele tinha amigos que criam: olha, está chegando aí o Filho de Deus, ele pode curar, vamos levá-lo, vamos levar você lá. Eu tenho certeza que todo mundo aqui vai ser abençoado e nós vamos ser livres, e você também. Eu não vou precisar mais de te carregar. Nós vamos carregar pela última vez hoje. Vale o esforço. Arruma a corda, arranca o telhado, cria um jeito, pega madeira, vamos tentar escalar a casa da mulher. Pensa no esforço. E quantas vezes nós estamos desanimados a fazer qualquer tipo de esforço? Perseverar com Deus, entrar no jejum ou caminhar para a igreja. 7 semanas, nós estamos esse ano inteiro, pela primeira vez, todo o ano em campanha. Glória a Deus. Porque eu creio que se você vir com fé, o seu milagre vem. Amém. Glória a Deus. A tua história vira. Interessante isso, igreja. O poder estava sobre ele para curar, ele só cura um. Para esse moço, o galardão foi completo. Para os que o ajudaram, o galardão foi completo. Eles também não sonharam com isso? Não é só quem foi curado. Eles também colaboraram, mas eles também tinham expectativa de alcançar essa bênção. Então quem é que ganha o galardão completo? Os que ajudaram o paralítico e o paralítico que creu. Qual foi o trabalho do paralítico?
no seu pensamento, no seu coração, eu creio que o esforço, a esperança dos meus amigos não será frustrado. Quem pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Eu creio que o esforço dos meus irmãos não será frustrado. Então quem é que alcança o galardão completo? Os que ajudaram e o moço que creu, que era um paralítico. E os demais, diz assim comigo, nenhum galardão. Ficaram só assistindo, porque não tem relato nenhum. Ele poderia ter curado uma criança, ele poderia ter curado alguém ali a mais, poderia ter curado outros, mas a Bíblia diz que no pensamento deles eles questionaram: quem é esse agora que cura pecados, que perdoa pecados? Agora vem aqui, igreja. Às vezes nós estamos em cultos normais, tradicionais, tranquilos, mas às vezes nós estamos em culto com grande manifestação. E eu vou dizer quais são os tipos de manifestação. Manifestação de línguas estranhas, de mover do Espírito, e que todo mundo está noutra dimensão, mas tem pessoas assim: eu não entendo nada disso. Para que tem que ser essa gritaria? Por que tem que falar em línguas desse jeito? Questionou. Cuidado, ali desonrou o Espírito Santo que está no lugar. Quem é que ganha o galardão? Os que entraram na dimensão. E os que questionaram voltam de mãos vazias, do mesmo jeito que entrou. Ou voltam piores, porque voltam falando assim: isso é um absurdo, eu não volto nessa igreja, porque é um povo doido. Outro tipo de manifestação: Satanás se manifesta. O que você faz? O pastor tem que expulsar até sair tudo. Tem uns que tem tem outros que tem 1000, tem uma legião. Mas esse culto demora, gente. Mas é hora de expulsar demônio aqui hoje? Olha, aonde Jesus está, acontecia de tudo. Tinha ou não tinha? Será que nós estamos preparados para isso? Será que nós, num ambiente desse, quando acontece de tudo, qual é o nosso pensamento? Nosso pensamento é assim: trabalha mesmo o Espírito Santo. Aqui todo mundo tem que sair liberto. Não pode um sair abençoado e outros vão continuarem oprimidos. Nós temos que ter esse espírito. Se eu estou aqui liberto, esse aqui também tem que ser liberto. Tem que ser liberto desses demônios. E toda a igreja entrar na mesma dimensão. Porque aquele que está oprimido tem que sair liberto. E nós temos que, sem medir esforços, em unidade. Ah, não, eu vou abandonar. Olha, se começou agora libertação, esse culto não era de libertação, eu vou embora, porque a minha parte eu recebi. Não pode sair do ambiente, porque às vezes na oração final é você que recebe. Desde o início até o final pode vir uma bênção no finalzinho. Quem está entendendo isso? Nós estamos aprendendo o quê? Diz assim comigo: bênçãos decorrentes da honra. Então, nós vamos para outro texto aqui. Aleluia. Eu posso então concluir que tem bênção que vem por honra de pensamentos, honras de atitudes. Não é só de falar, só de pensar. Nossa, ninguém sabe. Vamos agora em Lucas 6, versículo 7. Por favor, pastor Ricardo. Lucas 6, 7. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Exatamente isso. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Se fizeram isso com Jesus, você acredita que fazem isso com o pastor? Faz ou não faz? Vamos ver o que ela vai falar hoje. Ô, pastor da desboca. Fala sem pensar. Vamos ver o que ela vai falar hoje. Pois se fala, fizeram isso com Jesus e Jesus reprovou. Tomem cuidado com essas pequenas atitudes. Senhor, eu estou aqui para olhar para Ti. Você tem que entrar na igreja. Eu estou olhando com os olhos ao Senhor. Então o que Jesus diz? Que Ele conhecia o que os líderes daquela época
eles arrazoavam, eles diziam consigo. Abra sua Bíblia agora em Lucas 20, versículo 20. Pastor Fábio, Lucas 20, 20. Observando, subornaram emissários que se fingiam de justos, para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então vamos aqui falar. Aqueles fariseus, os mestres da lei, os escribas, eles já tinham desenvolvido, sabe o que? Escreve assim: padrão de desonra. Eles tinham desenvolvido, na sua maneira de ser, um padrão que desonrava a Deus. Escreve isso, põe aí na sua Bíblia, padrão de desonra. Quando nós estamos aí lendo Lucas 6, 7, Lucas 20, 20, e eles desonravam a Jesus, desprezando, zombando, tentando envergonhá-lo publicamente, porque os fariseus observavam a fim de acharem o que acusar. Observavam, subornaram emissários que fingiam ser justos para ver se o apanhavam em alguma palavra. Deixa eu dizer uma coisa, infelizmente é assim. Esses tempos aí atrás, esse ano, teve uma pessoa sempre conversando comigo, até que um dia o Espírito Santo falou assim: ei, tenha discernimento. Tenha discernimento. Essa pessoa precisa muito de ajuda. Só que ela está captando tudo. Ela quer saber o que você acha, o que você pensa. Mas um dia ela vai usar tudo isso. Ela vai usar tudo isso para te apontar. Fala para ele: olha, acredite, é sério. Quando você tem um ministério pastoral, que você tem que aconselhar, você tem que orientar, você tem que falar, você tem que abrir, você tem que explicar, tem que ensinar. Eu falei assim: misericórdia, Senhor. Eu falei assim: então, Senhor, me dá a luz disso. Dias depois, essa mesma pessoa me fez uma pergunta que vocês me desculpem, não dá nem para falar. Eu falei assim: olha, consulta o Espírito Santo de Deus, não a mim mais. Consulte o Espírito Santo. Ele te guiará a toda e qualquer posição correta. Ele está disponível. E é o que aconteceu com Jesus. Olha aí Lucas 20, 20. O que eles fizeram? Eles fingiram, eles arrumaram pessoas que pareciam ser pessoas justas, corretas, para fazer o quê? Para conversar com Jesus. Jesus, só pode me falar sobre isso? O que o senhor pensa a respeito disso? O que o senhor respeita? E Jesus pode falar uma palavra, alguma coisa que eles poderiam torcer. Me diz uma coisa: no português ou no nosso diálogo, é natural isso. Nossas palavras sempre têm possibilidade de ter dupla interpretação. Sim ou não? Principalmente quando você pega uma frase e você edita e corta só o pedaço que você quer enviar para alguém. Olha aí. Olha aqui o que ela escreveu. Aí a pessoa corta e joga só uma parte. Mas não escreveu antes e nem o depois. Olha aí o que o pastor falou. Olha aí o que a pastora falou. E muitas vezes a palavra não precisa nem ser mudada. Tem que ver que a pessoa que você está falando, como que ela está recebendo. Pois é, então deixa eu dizer. Teve uma pessoa aqui da igreja que teve um dia que uma profeta veio e pregou sobre discernimento. Vai ouvindo como é que a coisa é séria. O padrão de desonra, ele aflora um momento ou outro. A profeta falou assim: procure e peça o Espírito Santo para você ter discernimento. Não sei quem estava aqui naquele dia. Você tem que ter discernimento, você tem que ter um pastor, você tem que estar ligado à igreja, você tem que estar aliançado debaixo de uma cobertura. E ela começou a ministrar. No dia seguinte eu recebo um zap: olha, Deus falou que tem que ter discernimento, então eu acho que está na hora de eu sair da igreja, né, pastor? Eu vou ter que trocar a igreja, porque eu nunca consigo estar no domingo, porque eu nunca consigo estar em outro dia. Vocês têm noção, gente? É de um alfinete ao foguete. Chega para mim desse jeito. Um texto desse tamanho, justificando torcidamente o que entendeu. O padrão da desonra de Satanás foi colocado na mente. Torce qualquer coisa.
Você fala A, vira B. Tome cuidado com isso. Porque o Espírito Santo, ele é reto, ele é justo. Ela estava falando para edificar a igreja, para a igreja se aliançar, para a igreja estar debaixo da cobertura espiritual, para estar debaixo da bênção do pastor, para estar em comunhão em ceia, para estar todas as vezes aqui edificando a igreja. Ela está falando assim: tenha discernimento das suas lutas. As suas lutas não são para te matar, mas é para que você se achegue mais. E aí chegou isso para mim. Então deixa eu dizer que fizeram isso com Jesus também. Mandaram uma pessoa, pessoas que pareciam ter um perfil de pessoa justa, mas era um padrão de desonra. Vamos captar o que fala, e aí dizer assim: olha, a pastora pregou. Já teve gente, olha aqui, deixa eu falar aqui. Teve uma pessoa que falou assim para mim: na outra igreja que eu vim, me falaram que eu não posso pagar nenhuma conta, que eu não faça nada em casa. Meu marido que tem que assumir tudo. Olha, foi o tempo, né? No tempo da caverna, que só os maridos trabalhavam. Sim ou não, gente? Hoje como é que é? A mulher trabalha, o marido trabalha, une as forças, vamos embora para frente porque a luta ficou grande. Os nossos tempos são assim agora. Olha, me falaram, me ensinaram que não era para eu fazer nada. Nada. Ele tem que se virar e fazer tudo. Eu falei assim: coitada da pastora que tinha orientado isso. Ela deve ter motivos para ter ensinado alguma coisa desse tipo para essa moça. Mas isso é perigoso. Isso é perigoso porque torce. Vamos para frente? Abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 2, do versículo 8 a 12, pastor Ricardo. Enquanto você vai lendo Marcos 2, então, aqui, padrão de desonra. Atenção, gente, essas atitudes, elas só afloraram porque tinha pensamentos. Olha aqui para mim. O pensamento desonrava. Então, se você pensa, desce para o coração. Isso é o que acontece. Por exemplo, eu estou pensando em trocar o carro, porque está dando problema demais. Sim ou não? Vamos pensar. Um pensamento comum. Olha, esse carro está dando trabalho demais. Eu estou pensando em dar uma passada em alguma loja. E eu vou avaliar. Acho que eu vou vender. Aquilo vai pensando, desce para cá. Gerou um sonho e um desejo. Desse coração vai sair uma atitude. E a atitude, literalmente, eu passo na loja, falo assim: eu tenho esse carro, você quer comprar? Vamos fazer uma permuta? Quanto é que é a prestação do outro que é mais novo? Sem problema. Virou uma atitude. E essa atitude gerou o efeito. Comprei. Então vamos lá. Pensamento. Que julga. Eu não aceito isso, eu não creio nisso, eu não acho que é assim. Vai gerar, vai descer o coração. Do coração vai ter uma atitude. Essa atitude, honra ou desonra. Se o pensamento tem raiz de desonra, a atitude é totalmente de desonra. E a gente observa isso no cotidiano. Ontem minha mãe falou isso, e é o que todo pastor sofre. Você recebe ajuda, dá um braço, ora, ministra, entra na causa da pessoa, peleja junto com ela, mas aqui ela tem um questionamento que já é de desonra. Mas cedo ou mais tarde, desce o coração, ela vai ter uma atitude, sabe qual vai ser? Afastar, abandonar, não dar notícia, desprezou o amor, desprezou a alegria que foi recebida, que foi honrada. Quando a atitude é boa, a pessoa sempre vai manter aliança, sempre vai manter comunhão, sempre. Por mais que mude, por mais que vá morar na China, ela lembra, ela volta, ela tem a referência de pessoas de Deus com atitude certa. Então vamos agora reportar. Se nós que somos humanos vemos isso em atitudes humanas, imagina com Deus. Um Deus que você não vê, você sente. É ato de fé. Eu creio em Deus porque eu tenho fé, porque eu creio que o sacrifício na cruz foi vivo. Eu creio que Jesus ressuscitou. Então, se com nós humanos a gente observa isso, imagina com o próprio Deus. Porque a Bíblia fala assim: aquele que se diz amar,
não amar o seu próximo que vê, como diz amar um Deus que não vê? Se eu amo meu irmão que vejo e mantenho essa unidade de amor com honra, então eu também vou exercer amor para um Deus que ele existe, mas eu não o vejo face a face, olho no olho. Vocês estão entendendo? Deus vai abençoar aquele que crê aqui. Começa aqui, para depois fluir. Eu creio em Ti, Senhor. Para fluir palavras, para fluir adoração, para fluir na oração, para fluir em devoção. Começa aqui. Por isso que a Bíblia fala, Paulo diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que flua a honra. Vai renovar a mente, sim ou não? Sim. Então diz assim: precisamos renovar a nossa mente para trazer o fluir da honra. A quem? A Deus. Porque aí a nossa atitude vai ser de honra e Deus vai abençoar. Vamos ver então Marcos 2, versículo de 8 a 12. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Só recapitulando para nós fecharmos. Os fariseus, aqueles homens não receberam nenhuma recompensa, nenhuma bênção, porque desonraram a Jesus devido ao modo de pensar. Então a verdadeira honra, ele escreve aí, a verdadeira honra tem origem no coração, porque a maneira de pensar. Então, pastor, existe uma forma, a honra pode ser por pensamentos, por atitudes, por palavras, por obras, por qualquer coisa. Por isso que vocês já podem observar que quando eu começo o culto, eu tenho um hábito de orar assim. E se eu fosse você, deveria aprender a ter isso também. Senhor, me perdoa, nos perdoa por pensamentos. Se algum pensamento não te honrou, se algum pensamento não te exaltou, se alguma palavra te entristeceu, se algum sentimento fluiu da minha vida que te aborreceu, me perdoa, Senhor. Porque isso, a Bíblia não fala que, olha, Jesus só dá um insight dizendo assim: eu conheço os pensamentos deles, mas ele não fala, eles não estão me honrando. Ele dá todas as características para nós interpretarmos que aquilo que eles pensavam não o considerava, não o honrava. Vamos então para frente. Os fariseus desonraram Jesus por meio dos seus pensamentos e não receberam nenhuma recompensa. Vamos agora para o pleno galardão. Tem um primeiro exemplo belíssimo. Pastor Fábio, Mateus capítulo 8. É interessantíssimo esse exemplo que eu vou dar. Capítulo 8, você vai ler do versículo 7, versículo 8 ao 10. De 7 a 10. Vamos todos esperar? Mateus capítulo 8, abra sua Bíblia. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam:
Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Que tremendo. Agora vamos ver a análise profunda disso. É um moço que é um oficial romano. Roma está dominando Israel. Roma está dominando Israel. E eles estão debaixo do domínio romano. Isso é bom para o povo de Israel? Não. Mas chega esse oficial, o centurião, aqui a Bíblia diz que ele é alguém importante. Então, em primeiro lugar, vamos discutir a posição e o posto desse rapaz. Quando havia 6.000 soldados, 6.000 soldados numa legião romana, um comandante é responsável pela legião inteira. Aí ele determina 66 centuriões que vão comandar grupos de 100. Então você pega 66 vezes 100 soldados, dá 6.600. Então seria 6.600 homens, uma legião romana. Toda essa legião de soldados romanos tem um comandante, certo? Ele designa 66 subchefes que vão comandar grupos de 100. Esse rapaz é um desses 66. Sobre a ordem dele, ele tem 100 soldados. Então ele conhecia a determinação da honra, a autoridade dele comandando 100. Ele também conhecia a autoridade do superior dele comandando 6.600. E ele aprendeu no serviço militar que ele, como líder de 100, ele chegava para um e falava assim: vai lá, e o rapaz ia. Venha cá, ele vinha. Então, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas o Senhor mandar uma palavra, o meu soldado, o meu ajudante que está na minha casa, doente, vai ficar curado. Por quê? Porque ele conhecia o quê? Submissão, autoridade. Ele ali, com aquele exemplo que ele deu para Jesus, ele estava honrando o Senhor. Tipo assim, quem disse que o Senhor precisa caminhar esse tanto para fazer algum milagre? Eu sei que o Senhor tem poder para curar. Basta uma palavra. Porque no meu trabalho, a palavra vale. Se eu falar para o meu soldado, vai lá e faz isso, ele vai fazer. Por que ele vai fazer? Porque ele submete a autoridade. Então aqui tem um exemplo belíssimo. Jesus curou ou não curou? Quando o centurião chegou na casa dele, dizendo a Bíblia que o rapaz estava curado. E aí o que Jesus fala? Eu nunca vi. Leia o versículo 10. Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então o que ele estava querendo dizer? A fé do centurião era maior do que a fé de João Batista. Porque a Bíblia diz que não se houve nenhum profeta naquela época como João Batista. Jesus falou que não houve ninguém como João Batista. Mas se ele agora no ato de fé, no exemplo de fé e no exemplo de honra, esse rapaz que não é judeu, que não é da linhagem, mas ele é um gentio, ele passou na frente de todo mundo que Jesus tinha como registro de alguém que o honrou. Então o centurião romano, ele diz: não vi ninguém em Israel, presta atenção nisso, não encontrei, diz comigo assim, não encontrei ninguém em Israel com uma fé como essa. Agora traduz agora para o assunto que nós estamos falando. Diz assim: Jesus não encontrou ninguém em Israel que o honrou, que teve fé como o centurião romano. Passou na frente de João Batista, passou na frente da mãe de Jesus, a própria Maria. Olha que interessante isso. Significa que quando o centurião foi caminhando até Jesus, ele falou assim: Senhor, eu estou com um criado lá em casa doente, o Senhor poderia curá-lo? E Jesus falou: o que Jesus vê naquele rapaz?
Tu és um romano, está vindo pedir a mim. Jesus determina no versículo 8, olha aí, isso é no versículo 8. Aonde que está o versículo? Eu irei curá-lo. Versículo 7, diz aí. Leia aí, Fábio. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Olha isso. Eu irei. Prontamente. Não tinha impedimento. Porque ele percebeu e falou assim: quem é esse rapaz? Ele é romano, mas ele está com tanta determinação. O pensamento dele, ele me reconhece como filho de Deus. Eu não sou, olha, eu estou todo arrepiado. Eu não sou como os outros que tem em Israel. Eu não sou um dos fariseus, eu não sou um dos doutores da lei. Eu tenho na cabeça dele, ele reconhece que eu tenho poder para fazer, eu tenho poder para resolver, eu tenho poder para curar. E Jesus prontamente falou assim: eu irei curar. Agora vamos dizer uma coisa: por que uns chegam e não recebem? Igreja, é para nós sacudirmos aqui hoje. Nós oramos, nós fizemos 14 semanas de dupla honra. No lugar da afronta tereis alegria, no lugar da vergonha tereis dupla honra. Então agora tem que se achegar ao Senhor com essa determinação em mente. Ele tem poder para mudar minha história, Ele tem poder para me dar dupla honra, Ele tem poder para me transformar. E Jesus determina assim para o eu irei. Não, Senhor, só não precisa não. Ainda foi uma bela de uma lição, né? Se Jesus era início do ministério dele, era início de ministério. Você no início do seu ministério, eu vou dizer no início do meu ministério, teve pessoas que falaram assim: quem disse que ela acha que ela é? Você acredita que teve gente que me afrontaram dizendo assim: eu vou para outro lugar porque você não é pastora? Vocês acreditam? Quem estava desde o início? Levanta a mão. Não era só isso. A questão do sexo não era o problema. Teve gente que literalmente falou assim: você não é pastora. E vocês que estão desde o início, teve milagre no início ou não teve? Muitos, eram demais. A porta abria sim. Senhor, está precisando de um emprego, Senhor. No outro dia a pessoa já falava assim: naquela semana um emprego. Eu profetizava, falava assim: essa semana o telefone vai tocar. Eram muitos cultos que falavam isso e tocava mesmo. Como está faltando, acho que um pouco de fé, a gente nem fala, né? Porque eu sei que se o Espírito Santo não mandou falar. A gente só fala quando o Espírito Santo manda falar. E acontece. Mas quando falta da honra aqui, aí o Espírito Santo manda falar e todo mundo fica esperando uma semana, 2 semanas, 14 semanas, 1 ano. Quem pode dar glória a Deus, eu estou aprendendo aqui hoje. Você que nos assiste aí, dê a dupla honra ao Senhor primeiro. Entra no santuário com desejo: eu vim para honrá-lo, eu vim para adorá-lo, eu vim para dizer que Ele é o meu Deus. Abrir a boca em adoração. Jesus levou um baile daquele rapaz. Aquele rapaz que levantou o Senhor. Ei, Senhor, o Senhor está cansado desse povo incrédulo, raça de víboras. Mas eu não sou deles não, eu sou romano, mas eu creio. Se o Senhor falar. Sabe por quê, Senhor? Porque no meu quartel funciona assim: a gente se submete à autoridade. E eu estou me submetendo à tua autoridade para curar. Eu estou me submetendo. Eu tenho líderes, eu tenho chefes, mas aqui no mundo espiritual, eu estou me submetendo à tua autoridade. Se o Senhor falar que agora, ele vai ficar curado lá. Olha que tremendo isso, que coisa linda. E tem mais, é muito ensino. Por isso que eu saio do papel e o negócio vai longe. Tinha pessoas no passado que sempre vinham e falavam assim: pastor, na hora? Aí eu orava. E ultimamente ninguém pede. Alguns não pedem. O que eu percebo? Aí esses dias eu recebi uma ligação falando assim: a pastora Marta vai estar? Se ela tiver, eu vou. Eu falei: amém. Né? É uma forma de desonra. Então quer dizer, é pela pessoa. Se a pastora orar, a pastora da igreja local orar, não acontece? E eu vou dizer uma coisa: a gente tem que crer que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Se você é justo, vai orar pelo seu filho, Deus vai fazer. Se você é justo, vai orar pelos seus negócios, Deus vai fazer. Não é por pessoas. Eu vejo isso na igreja. E eu fico olhando assim, eu vou dizer: deixa os que reconhecem
e submete à autoridade espiritual, vem e eles alcançam. Esses dias, né, depois que eu tinha sido afrontada dias atrás, não fui eu afrontado, quem foi afrontado foi Jesus. Aí, né, disseram umas coisas esquisitas, e a gente tem que pegar essas coisas e jogar no lixo, e reconhecer, isso aí nem está com Cristo, está longe, está andando com o comando das trevas. Você tem que, cortar, bloquear, porque senão você peca. Aí naquela semana, eu ouvi isso na terça, na quarta, Deus traz uma pessoa até de outro ministério, dizendo assim, a pastora orou, ela orou no domingo, que foi no domingo que eu acho que eu orei, na terça-feira a porta se abriu do emprego, na quarta ou foi quinta-feira a casa do meu pai, que ninguém passava lá para alugar, foi alugada, e eu tinha orado, ainda tinha dito assim, pois vai chegar alguém com dinheiro na mão, e você vai ver a glória de Deus. Pois chegou um homem com dinheiro e falou assim, eu estou com dinheiro para adiantar o aluguel. Isso é Deus, gente. Isso é Deus. Quando é que você vai falar isso humanamente, naturalmente, na sua razão? Sua razão não deixa de falar isso. Você só fala quando você está na dimensão do espiritual. Você só fala isso quando você está na... Ministrei aí, nos dias seguintes eu fui encontrar a Sônia, e aí estamos dentro do carro conversando, aparece uma moça, uma senhora, que uma vez eu encontrei ela aqui na porta da igreja, e ela falou que o filho tinha muita asma. Chama Daniel também, não sei se vocês lembram dessa criança. E eu falei para ela, traz o Daniel que eu vou ungir, ele nunca mais vai ter nada disso. E ela trouxe o Daniel, e ministrei, e orei, asma maligna, volte para o inferno, volte para as trevas, nunca mais vai ter asma. E ela disse que a cada 15 dias ela estava no hospital, né? E quando internava lá, ficava dias, dinheiro que não tinha, ia tudo para remédio, mais de R$500 em remédio. O menino viciado, criança do tamanho do meu filho, viciado em bombinha. Eu falei assim, minha filha, encontrei com ela, como é que está o Daniel? Ih, pastora, nunca mais. Quanto tempo? 3 anos se passaram. Nunca mais entrou no hospital. Eu perguntei, quantos anos hoje o Daniel tem? 7 anos. E quantos anos ele tinha? 4 anos. A idade do meu filho. O povo do hospital falou assim, mãe, você aqui de novo? Mal saiu, você está aqui de novo, menino de novo. Igreja, o poder dele está sobre ele para curar. O poder do Senhor está sobre o Senhor Jesus para curar. Ela teve fé, e eu mais fé ainda. Ela veio, porque não tem mais recursos. Agora é só Deus. E eu, imbuída de fé, doida total, nunca mais vai ter nada disso. Porque eu não conheço ninguém da Bíblia que foi curado, que voltou a ser leproso, que voltou a ser coxo, que voltou a ser cego, que voltou para o túmulo. Eu vi todos indo para frente sendo libertos. Sem resposta para voltar. Quem dá glória a Deus. Gente, que tremendo isso. Eu estou dando testemunho do nosso. Tem muitos outros que eu nem estou lembrando aqui. Bom, vamos para frente. Esse rapaz, ele ganha um completo galardão. Porque aquele que entra com fé, mesmo intercedendo pelos outros, ele volta de mão vazia? Não. Sabe o que acontece? Quando você luta pela vida de alguém, a sua fé aumenta. E fala assim, eu volto de novo a Jesus. Jesus curou meu servo, curou um criado da minha casa, então aí volta de novo a Jesus. E a gente volta a Jesus todo dia. Todo dia. Você lutou pelo seu filho, Deus fez. Você está lutando pela sua vida, Deus está fazendo. Você está lutando pela história da sua esposa, ou sei lá do que você está fazendo. Você volta agora porque simplesmente para adorar. Não mais para pedir. Uns chegaram até Jesus para pedir, outros porque eles estavam condenados à morte. Vamos para frente? Eu estou maravilhada com esse exemplo do centurião, porque imagina, aquele oficial tinha mais fé do que João Batista, do que Maria, mãe de Jesus. Ele declarou que a fé era maior já encontrada durante os seus 30 anos em Israel. Jesus tinha 30 anos quando ele está curando esse caso. Em 30 anos de jornada ele está pelejando com o povo rebelde.
Não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas ele encontra alguém que ele tem alegria. Ele veio porque me honrou. E Jesus não exagerou. Ele falou o que era certo. Vamos abrir em Hebreus 11:6. Olha sobre o que a Bíblia fala. Qual é a influência da fé em nossa vida? Nós temos que orar demais, sabia? Senhor, guarda a minha fé. Guarda a minha mente para eu não perder a fé. Porque os pensamentos podem demonstrar a incredulidade. Pastor Ricardo, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Vamos ler. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível. Diz comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Igreja, a gente sabe de tudo isso. Você está careca de saber desse versículo. Você está cansado de ouvir isso. E por que às vezes a gente não consegue agradar? Sim ou não? Às vezes o nosso pensamento negativo não é mais forte do que a nossa fé. Sim ou não? Às vezes o nosso cansaço da espera não é mais forte do que a nossa fé. Nessa manhã, fica aqui já. Nós estamos olhando no espelho. Pai, tenha misericórdia de mim. Eu rejeito agora toda falta de fé. Pai, eu quero ler os milagres. Talvez o que a gente precisa nesses dias, antes do ano terminar, é a gente pegar as cartas dos evangelhos e ler só milagre, 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 e orar antes de ler. Eu repreendo toda semente que o inimigo plantou na minha mente e no meu coração, toda semente infrutífera. Deixa eu dizer uma coisa. O que é semente infrutífera? Você pega um grãozinho, você põe na areia, aí você faz um canteiro. Você tinha 10 sementes, 10 sementes você plantou, 9 brotou e uma ficou lá, infrutífera. Não germinou, não deu nenhuma folhinha, não abriu a casca, está dura, está bloqueado, está infrutífero, está lá enclausurado, está lá preso. E muitas vezes nós estamos assim, enclausurados na nossa dor, enclausurados no nosso problema, enclausurados. A casca não rompe, não floresce, não vem para fora. Quem está recebendo isso do Senhor? E hoje nós falamos, Senhor, rompe, manda a água dos céus. A Bíblia diz que a água quebra. Então, Senhor, troca o coração duro por um coração de carne que crê. Troca minha mente, põe a mente de Cristo. Oração. Vocês estão entendendo? Olha todo mundo para mim. Todo mundo, para de olhar a Bíblia. Eu não estou mandando ninguém ler nada. Assim, ó, conectada assim. Faz assim para mim, eu estou conectada, pastora. Todo mundo aqui. O que vocês precisam? Troca a minha mente, Senhor, e troca meu coração. Põe a mente de Cristo. Não tem um versículo que fala? Que o Senhor tira o coração duro e põe um coração de carne, sensível. Aquela sementinha só não brotou porque a casca era dura. Pastor, olha para mim. Sônia, olha para mim. Você escreve depois. Vocês vão dar frutos, olha. Pai, mãe, nós estamos estudando juntos. Isso aqui é para mim, é para você. Eu não estou melhor que ninguém, não. Você acha que tem hora que a gente não balança para lá, não balança para cá? Talvez essa palavra não é para você hoje, mas pode ser para você amanhã. Quando a luta estourar, quando o dia difícil chegar, quando o dia ficar cinza, a casca não dá fruto, não floresce, porque está dura, está enclausurado, está trancado, está fechado. Olha para a direita, está fechado. Olha para a esquerda, olha para cima, o céu está de bronze. Mas se a gente pedir, Senhor, põe a mente de Cristo, a mente que honrou Deus Pai. Porque na hora que Deus falou assim, é necessário que você vá à cruz. E Jesus está ali sangrando com sangue de dor, suor de sangue no Getsemane.
Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele está endurecido porque ele está temendo o que vem pela frente. E às vezes nós estamos assim, estamos bloqueados. Ele está ali se sentindo bloqueado, mas depois ele abre. Pai, então tudo bem, que faça segundo a tua vontade. Aí ele abriu, ele se abriu. Ele estava sofrendo entre deixar Deus fazer e a luta da carne dele. Ele está sofrendo gotas de sangue. Ele está lá e fala assim: Pai, passa de mim esse cálice, sem que eu beba do cálice da dor. Mas depois ele fala assim, aí a semente é como se o jorrar do Espírito fala assim: é necessário, filho, é necessário, abre o teu coração, entrega, entrega. Aí abriu a casca, rompeu. Aí ele fala: não, seja feita a tua vontade. Estou pronto para morrer por eles. Aleluia. Estou pronto para ir. Ai, eu estou sentindo o poder do Espírito aqui. A sua fé vai romper quando você fala assim: Senhor, então faça a tua vontade. Pai, eu estou abrindo, rompe a casca endurecida. Eu quero assim. Não, Senhor, faça do jeito que o Senhor quer. Faça do jeito que o Senhor quer. Isso honra a Deus que está querendo fazer. E aí, o que Deus fala. Esses dias eu conversei algo com o Ricardo, e é muito sério. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável e não traz desgosto. Pastora, mas eu trabalho num lugar que verdadeiramente eu não busquei, mas foi Deus que deu. Mas tem coisas que eu passo sabor lá. Mas veja, a empresa te honra. A empresa é boa. É boa. Te atrasou uma vez? Não. Ah, mas as pessoas... Não, pessoas é outro capítulo. Pessoas vai ter desonrando aqui, ali, acolá. Passa. Discernir as coisas, separe as coisas. Porque você pode sair do lugar que Deus te colocou e entrar numa porta ou num lugar que literalmente não foi bom, não foi perfeito, não foi agradável, nem com pessoas e nem pela empresa. Tomem cuidado com relação a essas coisas. Nós estamos falando sobre honrar a Deus e Deus te plantar num lugar que é bom, perfeito e agradável e que não traz desgosto. Pessoas, a gente vai até os pés de Jesus. Me ajuda, Senhor, a suportar Ele em amor. É ou não é? Me ajuda a ter sabedoria para administrar relacionamentos difíceis. Me ajuda a administrar pessoas doidas, loucas, necessitadas de hospício. Acho que é assim, Senhor. Estou aprendendo, estou fazendo MBA com os doidos, com os loucos de Jesus. Louco por Jesus e louco nessa terra. Você acha que a gente também não tem loucura? Claro que tem. Pastor hoje está falando umas coisas doidas. Hoje ela está doida. Aí ela fala assim: o Senhor me ajuda a amar essa doida. Ela é uma bênção. Não é não? Então tem certas coisas que a gente tem que trazer discernimento. Separe as coisas. Honra primeiro ao Senhor, pedindo: Senhor, faça então a tua vontade. Porque ao falar isso, ao desejar isso, você está honrando aquele que merece a honra. Olha isso como muda. Vamos para frente. Abre Romanos, Fábio. Romanos 10, versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Aleluia. Leia de novo. Todos juntos com ele. Desperta aí. Romanos 10, 17. Quem pode ler junto com ele? Pode começar. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Agora vamos lá. O oficial romano tinha mais fé do que João Batista. O oficial romano tinha mais fé do que mãe de Jesus. Estou dando um exemplo. Mas quem mais ouviu da palavra? Não foi João Batista? Ele não era da linhagem de Israel? Antes de Jesus vir, já não se lia o profeta Isaías? Que veria o Messias, que ele seria conselheiro de Deus forte, que não teria aparência nenhuma, que seria rejeitado pelos homens. Quem mais ouviu da palavra? Não foi João Batista, gente? Quem logo depois ele começa agora a profetizar arrependimento.
Arrependei-vos e preparem o caminho do Senhor. Sejam preparados para o reino de Deus. Está próximo a vinda do Messias. Preparem, endireitem as veredas. Por quê? Por que ele pregava? Porque ele já tinha ouvido. Mas agora, vamos fazer uma analogia. E o soldado romano que não ouviu nada? E o soldado romano que não teve nenhuma ministração de Melquisedeque, que não teve ministração de ninguém, ele só viu Jesus fazer milagres. Traz uma reflexão. E Maria, que sempre estava ao templo, todo ano subia a Jerusalém para fazer as ofertas ao Senhor. Ana, quantas pessoas naquela época subiam ao templo e ouvia as palavras de Deus, anunciando o Salvador, o Messias, o reino de Deus, a sua justiça, a obediência. Deuteronômio 28, que diz as bênçãos decorrentes as bênçãos decorrentes da obediência, as maldições decorrentes da desobediência. Quantas coisas aquele povo de Israel já tinha ouvido. E Jesus chega a dizer: nunca vi ninguém com uma fé como essa. A sua fé, de todos em Jerusalém, todos de Israel, esse tem fé mais do que todos em Israel. Igreja, então nós aprendemos um outro princípio. Quando Jesus diz isso, Maria, mãe de Jesus, os 12 discípulos, os muitos outros em Israel, Jesus andou com 12. Meu Deus, que viu ele perdoar quem estava prestes a ser apedrejado. Ele deu o sermão do monte, ele deu oração do Pai Nosso, ele ensinou os discípulos a expulsar demônios, ele estava ensinando eles a terem fé. E ele chega para o oficial romano, que nem judeu era, que não era da linhagem do povo de Israel, e diz que aquele homem teve mais fé do que aquele povo de Israel. E acabamos de ouvir agora as palavras de Paulo, que diz que a fé vem pelo ouvir. A pregação vem pela pregação. E qual foi o outro texto? Em Hebreus 11:6 diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, e que ele é galardoador dos que o recebem. É isso? Não entendi. Do que os buscam, daqueles que o buscam. Então ele é galardoador. Por isso que ele é galardoador do oficial romano. Aquele homem foi buscar com o coração cheio de fé e também com honra. Honra, que tipo de honra? Honra à autoridade. Prestem bem atenção. Nós estamos entrando agora no outro. Estamos puxando a honra. Não é só para a gente falar assim: oh Senhor, eu te honro, eu te adoro. Não, eu estou reconhecendo a autoridade. Por quê? Porque é diferente demais. Porque ele não teve ministração de palavra. Então Jesus encontrou também, tinham muito ouvido mais da palavra, esses discípulos. Muitos outros de Israel tinham ouvido muito mais a palavra do que o centurião. Contudo, ele tinha mais fé do que qualquer deles. O que fez a sua fé ser maior? O que fez a fé do centurião ser maior? Foi a combinação. Diz assim comigo: combinação de honra que ele demonstrou ter por Jesus, com o seu entendimento sobre a autoridade. Abre Lucas 17, versículos 5 a 10. O entendimento que ele tinha sobre a autoridade. Então ele pega honra e autoridade. Olha o que é que ele explica, o que é que ele entende. Nós já falamos, mas vamos ler. Isso nos mostra que não é somente ouvir a palavra de Deus que produz fé. Isso deve ser complementado com honra pela submissão às autoridades. Diz assim comigo: fé, complementado com honra e submissão à autoridade gera milagres. Então eu quero falar um pouco mais. Quando você está dentro do ambiente da igreja, você está vindo buscar a Jesus. Você não está vindo buscar pastor. Mas o pastor foi colocado por Jesus Cristo, por Deus, com a escolha de Deus,
Assim como Deus escolheu Saul, tirou Saul, colocou Davi, e enfim, tirou também Davi e colocou Salomão. Colocou sobre eles o quê? Diz comigo, unção. E o que mais que ele colocou sobre Saul, Davi e Salomão? Autoridade. Diz comigo assim, autoridade. Quando duas mulheres estão brigando por um bebê, chegam diante de Salomão, ele tinha que resolver de quem que é o menino. Elas fizeram o que diante de Salomão? Elas poderiam ter resolvido esse problema fora do templo, mas eles vão até o templo e chega para Salomão e fala assim, ó, esse menino é meu. E ela fala assim, esse também é meu. Então Salomão, o que elas estão fazendo? Estão indo submeter a autoridade de Salomão. Sim ou não? E agora, o que gera um milagre? A sabedoria de Deus em conexão com aquele que ele colocou com autoridade vai gerar um milagre. Salomão resolve o problema na hora. Então, vamos pegar uma espada e vamos partir esse menino, metade para você e metade para outro. Vamos resolver assim. Coisa de doido, né? Porque tem gente que fala assim, chega no pastor e o pastor chega no pastor e o pastor fala umas besteiras dessas. Olha, fui no meu pastor e o pastor disse que vai pegar uma espada e vai partir meu menino, porque estou com uma causa na justiça, a mãe é madrasta, né? Sei lá, ou sei lá, uma situação qualquer, mandou partir, e aí torce as palavras aí, olha o problema aí. Mas elas se submeteram àquela loucura, e ali tinha um milagre. A mãe, que era natural, falou assim, não faça isso com a criança, eu vou dar o meu filho para ela. E ele entendeu, essa é a verdadeira mãe. A outra falou assim, isso mesmo, pode partir, nem para mim nem para ela. A sabedoria de você submeter uma autoridade. Então vamos lá comigo. Ouvir a palavra é importante, sim ou não? Sim. Mas se você tiver a honra, é mais importante ainda. Está dinamizando. E a submissão, aí milagre virá. Olha que tremendo isso. E quantas vezes a gente não honra o Senhor pelo ouvir da palavra? Que é isso, pastor? Não é bem assim não. Eu honro. Então vamos agora trazer uma reflexão. Quando a palavra é cajado, quando a palavra é conserto, quando a palavra não veio doce, quando a palavra veio cheia de arame farpado, eu não vou engolir essa não. Não. Estou fora. E aí não teve. Ouviu, não ouviu? Era para gerar fé, para haver mudança, mas não teve isso. Não se submeteu. E não honrou a autoridade de quem estava falando. Quem é que estava falando na igreja? O Espírito Santo. Então vamos aqui comigo, vamos lá? Para haver pleno galardão, diz assim, para pleno galardão, o que é necessário? Por que a fé do centurião se tornou a maior de todas em Israel? Diz assim comigo, porque ele teve fé. Todo mundo, gente, agora vocês estão pensando no arame farpado. Vocês estão pensando no dia que vocês desonraram Deus? Vamos lá. Por que a fé do centurião foi a maior de todas em Israel? Diz comigo, porque ele teve fé, porque ele honrou a Cristo e porque ele submeteu a autoridade que há em Jesus. Quando Jesus enviar o profeta e vier assim, ó, com o dedo para cima de tu, você fica murchinho. Engole, Senhor. Ajuda a descer, Senhor. Esse manto. Manda um azeite para descer o manto. Porque se não receber, se não for submisso, e se não honrar a autoridade de Deus, que está imbuída em pessoas que Ele levanta, a oração não vai ter valia. Quer ver uma coisa? Já aconteceu muitas vezes, ministrando às vezes no gabinete, né? Eu gosto de puxar o fio todinho, então eu fico 2, 3 horas, não, vamos contar mais. Põe tudo. Não é confessionário não, igreja, é aconselhamento. Depois eu jogo tudo fora, não lembro de mais nada. Senhor, agora eu estou abençoado. Então vamos lá, onde é que foi que você caiu? Onde é que foi que você talvez tenha errado em algum princípio?
A intenção do aconselhamento, puxar tudo, é para encontrar alguma coisa que quebrou o princípio. Aonde foi que burlou uma honra a Deus? Aonde faltou um pouco de submissão a Deus? Não a pessoas. A gente entende que Deus põe pessoas. Por exemplo, a Bíblia diz que Ele constitui autoridades para o país, mediante a fé do povo. Não é não? Se o povo for justo, eles vão colocar um justo. E Deus permite. Agora, se o povo é todo corrompido, vai colocar os corruptos. E aí, o que Deus vai fazer? Tudo bem, não posso fazer nada. Quer ver uma coisa? O povo de Israel, eles não tinham rei. Eles tinham os juízes. Josué, Samuel, vários juízes. E esses juízes, eles consultavam a Deus. O que nós vamos fazer, Senhor? Como é que nós vamos começar a guerra? Vamos ganhar ou não vamos ganhar? Esses juízes tinham autoridades espirituais constituídas por Deus que comunicavam com Deus. Vamos entrar na guerra ou não vamos entrar na guerra? Por isso que você vai ver muito na palavra, os profetas chegavam no rei e falavam assim: não entra assim, entrega, rende lá, é melhor para você, porque vai vir para arrebentar. Não, o povo de Israel cansou daquilo e chegou e falou assim: queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. E Deus se aborreceu com aquilo. E aí eles começaram a levantar a bandeira: queremos um rei. E a Bíblia diz que por fim Deus aceitou a escolha do povo, escolhendo Saul. Saul não era a escolha de Deus. Quem era a escolha de Deus era Davi. Eles tinham juízes. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Eles tinham juízes, submeter a autoridade. O povo de Israel deixou de submeter a Deus quando eles começaram a desejar aquilo que era do jeito deles. Deus daria um outro destino para Israel se eles tivessem submetido a Deus. Queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. Vocês querem um rei? Podem escolher entre vocês. E começaram agora a eleição. Saul, 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 porque ele vence milhares, não sei o quê. Então tá bom. Então, tem um texto, um versículo também que fala assim: e Deus aceitou a escolha do povo. Depois Saul peca e a bênção de Deus é retirada. Está vendo? É como se Deus falasse assim: eu deixei, vocês não submeteram a mim, agora eu vou tirar. E aí foi com sangue, com destruição. Israel entra na guerra, mata Saul, mata Jonatas, perde tudo, perde muita coisa. É um ciclo de derrota para entrar Davi. Então tem coisa que às vezes tem que morrer mesmo. Vai ter derrota em algum capítulo da nossa vida para a gente voltar a submeter-se a Deus. Porque o que Deus tinha para nós talvez era diferente, mas a gente ficou querendo e não se submetia, não se submetia com honra. Presta bem atenção no que eu estou falando aqui. Não se submetia a Deus com honra. Como é que a gente submete a Deus com honra? Tu és meu Deus, tu és meu Senhor. Quem sou eu aqui para mandar alguma coisa? Aí o que Deus permite? A tua escolha eu rejeitei. Vou trazer destruição para você se submeter a mim. E quando você voltar a submeter a mim, junto com a sua fé e a sua honra, eu vou te dar pleno galardão. Vocês estão entendendo agora? Olha que tremendo isso. Que estudo, hein? Profundo. Para mim é profundo. Porque veja, você, vamos dizer então, o resumo do pleno galardão. Diz comigo: fé, honra e submissão à autoridade. 3 coisas, escreve aí: fé, honra a Deus e submissão à autoridade. Foi o que fez o centurião se destacar. E foi isso que deve ser na nossa vida. Aquele homem recebe um completo galardão porque prestou honra à autoridade e entendeu o que ela significa. Sua consideração pela autoridade revelou o princípio do respeito, bem fundamentado no seu coração. Então, diz assim comigo: a raiz da motivação daquele homem foi honra. Eu gostaria de dar um segundo exemplo. Vamos dar para a gente completar isso aqui? Abra a sua Bíblia, pastor Ricardo. Marcos capítulo 7. Segundo exemplo de pleno galardão. E daqui a pouco a gente encerra. Tem alguém cansado? Não? Tem alguém com sono? A raiz de sua motivação
foi honra. Honra e submissão à autoridade de Deus. Igreja, vamos fazer o seguinte, vamos combinar. Vocês vão me ajudar. Vocês vão trazer mais alguém domingo que vem. E domingo que vem é ceia, Santa Ceia. Nós não teremos ensino. No segundo, por favor, tem muita gente que precisa de milagres. Eles precisam saber disso. Quem concorda? É verdade. Não é só você e eu. Muitos precisam. Vocês vão trazer o povo da sua família, os seus amigos. Pessoas, gente, vocês estão perdendo, vocês não estão tendo noção. É uma reflexão que está subentendida na Bíblia. Nós estamos destrinchando, estudando o que está por trás de certos exemplos que a Bíblia mostra. Que você não vai ver explicitamente, mas você vai entender como nós estamos entendendo. Por que aquele centurião é abençoado, com uma ordem, com uma palavra, e outros, Jesus teve que caminhar pelo deserto inteiro, chegar depois de 4 dias para ver Lázaro morto. A fé de Maria e de Marta não chegou nem aos pés desse rapaz. Por quê? Porque ele dinamizou. Não, eu conheço o que é autoridade. Eu sei o que isso significa. O meu comandante me dá uma ordem por telefone. Eu tenho que comandar 100 a fazer isso. Ele não precisa vir aqui de carne e osso e falar assim: atenção, tropa do centurião João, vocês têm que fazer isso. Não. Ele manda um papelzinho: faça isso, isso, isso. Eu obedeço. E eu posso ir com ele. Eu ganhei promoção porque eu obedeci, fiz a tropa fazer. Então veja bem, nem Maria e Marta esperou o irmão ficar até doente, morrer. Se Jesus tivesse dado uma ordem, se a fé dela fosse essa, teria dado uma ordem, Lázaro nem teria entrado na sepultura. Gente, presta atenção, sua causa pode ser ganha hoje. Hoje nossa vitória pode chegar. Porque se você falar assim: Senhor, dê uma ordem agora a meu respeito, essa luta não vai mais dias, não. Tem alguém aqui? Não tem ninguém ainda. Tem alguém aqui? Então, se a nossa atitude for essa de analisar fé, honra e submissão, vai acontecer. Jesus, eu submeto ao teu comando. Dê ordens aonde os meus papéis estão. Vai lá e dê uma ordem no juiz. Eu não preciso nem mandar meu advogado lá para rever, não. Quem dá bem? Amém. Marcos 7. Marcos 7. Agora, só um minuto, eu não paro, de interromper. Quem dera se toda a igreja fosse assim, hein? Que nem esse homem, hein? Jesus amado. Ia ser um pipoco de prodígios e maravilhas todo dia, toda hora. Que humildade que esse homem teve. Ele era um comandante. Não é qualquer um, não. E detalhe, vem de Roma, influenciado por deuses, por outras crenças. Quantas coisas. Eu vejo pessoas entrando na igreja que não conhecem a Cristo totalmente, mas vem com a alma toda contaminada. Me desculpa, não conseguem se lavar no sangue do Cordeiro, batiza, mas ainda tem o sinal da cruz, ainda passa na frente da igreja católica, ainda faz reverência e é batizado. Cria vergonha. A cruz, meu filho, foi só para te salvar, mas ela não tem poder nenhum, não. Foi só para pendurar Jesus lá e você vê o sacrifício que ele fez. É ele que tem poder. Você deveria reverenciar a Cristo. Você acredita nisso? Gente que já conheceu Jesus passa na frente da igreja católica, ainda faz sinal da cruz. O sangue de Cristo dá poder. Esses dias teve uma pessoa que postou num dos grupos nossos. É tanto grupo que essa igreja tem, sangue de Cristo dá poder. Deus dos crentes. Ninguém aguenta. Aí colocou lá não sei o que estava escrito, com um terço na mão. Eu falei assim: ainda batizei. Não dá para. Eu falei assim: eu não acredito que ainda tem que eu reverenciar a nossa, não. Essa senhora, né? Essa não é nossa. Só a sua. Você que está me ouvindo aí, que fica reverenciando o terço, você me desculpe, reverencie Jesus. Ele que merece a honra. Essa senhora, deixa ela descansar. Para de perturbá-la. Todo dia o povo vai lá e tira ela do túmulo. Deixa a mulher descansar, Jesus. Não dão paz para ela descansar. Toda hora chama.
Marcos 7. Marcos 7. Mas qual versículo? Todos? Vamos lá. Existe, não, antes de você ler. Existe uma mulher que é grega. Vai lá no versículo 27. Todos aí estão em Marcos 7. 7, 27. Mas Jesus lhe disse: deixai primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E aqui a Bíblia está falando sobre uma mulher que ela é grega, ela é sírio-fenícia, ela não é da tribo de Israel. E essa mulher rogava, versículo 26, presta bem atenção. Esta mulher era grega de origem sírio-fenícia e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. No versículo 25. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa do espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. E olha o que Jesus fala no versículo 27, pastor Fábio, leia. Olha os 27, depois a gente troca. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O que Jesus falou para ela? Vamos traduzir? A mulher está pedindo o quê? Diz comigo. A filha ser liberta. Acorda? O que a mulher pediu para Jesus? De quê? De demônio. Ela não estava pedindo casa, ela não estava pedindo carro, não estava pedindo nada disso. Ela está pedindo que a filha seja liberta de demônios. E Jesus responde mal educadamente: não é certo que o que é dado para os filhos seja dado para os cachorrinhos. O que Jesus chamou ela? De cadela. Você conseguiria, você seria membro da igreja de Jesus? Sinceramente, Jesus aqui na terra, você seria membro da igreja dele? Você imagina? O que você estaria falando do culto? Que absurdo! Eu vim para adorar a Deus, eu vim aqui necessitada, minha filha está lá em desespero e ainda me chama de cadela. Seu hipócrita, seu anátema. Só porque não tem mídia, porque não tem culto ao vivo, porque não tem multidão aqui, me trata desse jeito. Não volto mais. Se ela tivesse feito isso, ela não teria recebido a bênção, ela não teria recebido a honra, ela não teria recebido o galardão. Qual que era a parte que ela queria receber? Diz comigo assim: a libertação da filha. Qual era a parte que ela desejava? Era que a filha fosse liberta. O que ela estava vindo buscar? A libertação da filha. Mas que pregação mais dura, que pregador mais louco. E ele ainda disse: é o Filho de Deus que veio para curar e salvar um povo perdido. Só porque, como é que pode me xingar de cadela? Não dá um exemplo. Você pode dar um sorriso. É sério, não é não? Você poderia interpretar do jeito que você quiser, mas o resultado é esse, que ele chamou ela de cadela. Fico feliz também porque essa mulher não era nenhuma brasileira nem uma americana, porque senão Jesus teria recebido na testa, né? Um belo do palavrão, uma má resposta, não é não? E se fossem nós brasileiros, ainda ia fazer um gesto com a mão ou um tapa na cara. Ainda mais se fosse as cariocas, desculpa o povo da carioca, povo doido, não é não? Que não leva desaforo para casa. E talvez aquela mulher pudesse perguntar assim: que ministro que você é da parte de Deus? Como é que você recebe as pessoas desse jeito? Agora eu vou dizer uma coisa: quantas vezes a gente fala umas coisas aqui no ministrando, né? Que não chega nem aos pés. Isso é muito terrível. Que terrível que Jesus falou isso. Por que Jesus falou isso? Não sei, ele estava virado. Um dia lá na glória você pergunta para ele: por que você falou para aquela mulher que estava tão desesperada que ela era uma cadela, que não podia dar nem para os cachorrinhos? O que era dos filhos não se dava para os cachorrinhos. Tipo assim, é só para os filhos, filhinha. Essa bênção aí de libertação é só para os que são escolhidos. Você aí, ó, escolhe.
Mas vamos aqui, essa mulher nos dá uma bela de uma lição. Ela poderia dizer, só porque eu sou grega e você é judeu, então você faz acepção racial, você é preconceituoso. Tem pessoas que não chegam na igreja e acham que a igreja tem preconceito de raça, de cor, de credo. É tanta coisa, gente. Mas essa mulher é que ela não abre mão e ela continua insistindo. O que você faria no lugar dela? Viraria embora, assim, só uma coisa, deixa pra lá. Ou o povo que não dá mau testemunho. Só tem mau testemunho. Não, sinceramente, pastor, eu larguei a igreja. Esse povo só dá mau testemunho. O ministro chamado Jesus, ele ainda diz que ele é filho de Maria, de José e do Espírito Santo. Ainda fala que ele é o enviado Messias. Chegou e me chamou de cadela e disse que essa bênção não é para mim, é só para aqueles que são judeus. Eu não sou judeu, então, entendeu? Não sou puro sangue. Que nem meu marido falava assim, os batistas puro sangue. Esse é o meu marido. Ela teria explodido, teria caído fora, ela poderia ter saído e a filha não teria sido curada. Vamos ver o versículo 28, pastor Ricardo. Vamos? Calma. 7:28. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. O que ela está querendo dizer? Basta um pouquinho daquilo que não é o melhor, mas alimenta até o cachorrinho. Caiu uns farelinhos, Jesus. Se a sua bênção fosse um pouquinho, eu já estou feliz. Eu como um pouquinho, não tem problema, Senhor. O cachorrinho come até dos farelinhos, ele se alimenta. De pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. A barriga, como é que a galinha de papo, não é assim que fala? Quantas pessoas entram na igreja e falam assim, esse povo tem uma santificação que eu não consigo chegar aos pés. Mas se eu tiver só um pouquinho da alegria que eles têm, eu já estou feliz. Eu já vou ter força, eu já vou ter ânimo para trabalhar, eu vou ter ânimo para voltar, eu vou ter ânimo, eu vou ter um pouquinho de fé. Se eu tiver um pouquinho da fé que eles têm, eu não consigo chegar no patamar, no padrão que a pastora fica pregando. Que a gente tem que deixar o mundo, abandonar os amigos, abandonar o pecado, abandonar nossos tropeços e vencer essas lutas e ser santificado com Deus. Eu não consigo ser assim. Mas se for só um pouquinho, já está bom. É mais ou menos o que isso que essa mulher falou. Se for só da migalhinha que cai, pastor Jesus, se for só da migalhinha que cai, esse alimento para mim já está bom. E aí olha no versículo seguinte. 20. Olha o que Jesus diz. 9. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Quem pode dizer amém? Então são dois exemplos lindíssimos, belíssimos de pleno galardão, que foram difíceis, que eram situações difíceis. Primeiro porque o centurião, ele se sentia tão pecador que era injusto Deus, Jesus entrar lá. Ele também percebeu que era muito longe Jesus chegar. Não vou fazer Jesus caminhar tanto, sendo que eu conheço o que é dar uma ordem verbal e a gente submete e obedece. A gente tem submissão, obedece. Então os demônios também vão submeter e a enfermidade vai sair. Essa moça também não foi fácil, foi conquistado até com afronta. A bênção dela foi da afronta do próprio Deus para ela. O próprio Jesus a afronta. Você não merece ser liberta. Sabe por quê? Porque você vem do meio sujo e imundo dos deuses gregos, de tanta idolatria, de tanta corrupção, de tanta prostituição espiritual. É mais ou menos isso. Você não. Ela falou assim, mas se for só um pouquinho daquilo que cai na mesa do seu Senhor, os cachorrinhos se alimentam. E ele, o que ele diz? Olha aí no versículo 29, vamos dizer aí comigo a palavra de Jesus, depois dos 2 pontos. Por causa desta palavra, para aí. Por causa desta palavra. Diz comigo. Por causa desta palavra. Então, a palavra honrou. A palavra honrou. Os fariseus, com o pensamento, desonraram.
o centurião, com atitude do coração de honra, de tamanha honrar a autoridade, honrou a autoridade com palavra, mas com o coração tipo assim, não, eu me submeto, o coração é submisso, sentimento e palavra, o centurião honrou. E aí Jesus agora demonstra aqui a honra dada a ele, por causa desta palavra. O que diz mais? Podes ir, o demônio já saiu da sua filha. Que na glória a Deus. Então vamos trazer agora a aplicação pessoal. Às vezes a pregação, às vezes a atitude nossa, né, de líderes, pastores, profetas, tem atitudes difíceis. Pregar a verdade, e a quem doer, né, não importa. Teve uma pessoa que já me falou assim: pastora, só não preocupa nem se o povo fica, se o povo não fica, se vai ter dízimo, se não vai ter dízimo. Eu falei: você não preocupa mesmo não, porque a obra é de Deus. Mas eu vou preferir honrar aquele que me vocacionou, porque se eu não honrá-lo, eu não entro nos céus. Se eu decidir honrar pessoas e desonrar a Deus, eu perco meu galardão. Mas se eu honrar a Deus, quanto for, custe o que custar, Deus se encarrega de amenizar, trazer conserto, trazer paz, trazer amor dele e a vitória sobre o povo. O povo precisa consertar. Então, deixa eu dizer, às vezes a palavra vem dura, atravessada, que nem essa de Jesus, chamando essa moça de cadeira. Mas ela não desistiu, ela ficou nos pés deles, e ela continuou lá. Ela continuou insistindo. O que você faria? Eu não saio da igreja por uma palavra qualquer. Isso significa nada? Isso não significa a bênção de Deus. Isso não significa que eu vou desistir. Quem dá glória a Deus? Uma palavra de conserto, uma ministração. Não era para mim isso, mas é para o outro irmão. Não, é para mim. Se não é hoje para mim, eu vou guardar, porque amanhã pode ser para mim. Então, não sair dos pés do Senhor foi a atitude primeira correta. A segunda atitude foi o que ela falou. Ela falou assim: mas qualquer pouquinho já abençoa demais a minha vida, abençoa a vida da minha filha. E ele diz: por causa então desta palavra, que se for pouquinho, você já está satisfeita, pode ir, porque o demônio acabou de sair dela. Então ele fluiu a vontade de abençoar. Qual é a tua atitude aqui? Qual é a tua atitude aos pés do Senhor? Pai, se o Senhor tocar assim lá na minha casa, melhorar o diálogo. Talvez eu não estou merecendo muita coisa, porque eu não estou muito passando de ano, mas se o Senhor melhorar o diálogo, talvez é o que você precisa hoje. Vai melhorar o ambiente. Nós vamos ter união para caminhar com Deus. Talvez o que mais você precisa? Senhor, basta uma pequena palavra tua. Se o Senhor tocar lá no ouvido do meu patrão, vai dar uma promoção, vai vir um pouquinho a mais do meu salário, meu coração vai estar grato. Eu continuo te agradecendo. Atitude e palavra honrou ao Senhor. O que vocês aprenderam até agora? Nenhum galardão começou aqui com desonra, atitude de desonra. Mas nós vimos dois exemplos belíssimos, que honraram, que tiveram fé e que se submeteram à autoridade. Se ela tivesse sido passiva, se ofendesse facilmente, teria perdido a recompensa, o galardão e a esperança. Mas ela sabia quem era Jesus, e em honrando com persistência, por sua tenacidade, não se ofendendo, não deixando a sua alma ser facilmente ofendida. Agora eu vou dizer uma coisa: qual é a atitude nossa de cristãos? Você tem o Espírito Santo, Ele é teu amigo, teu parceiro, teu ajudador. Blinda esse coração com o sangue do Cordeiro. Blinda sua mente com o sangue, para você não ser facilmente ofendido. Esses dias uma pessoa falou assim para mim, bem próxima a mim: olha, eu não tenho chamado para ser pastora. Eu falei assim: isso é para poucos. Ela falou assim para mim: estou fora. Eu falei assim: mas eu aprendi
eu tenho 2 ferramentas do campo de guerra de Jesus, Jeová. Eu estou ensinando para a igreja, é assim que eu lido. Existe o trator, existe o tanque de guerra, que tem o rolo compressor. Aí um dia você vai aprender que se você for trator é mais fácil. Passou, deixa o povo latir, deixa o povo falar, deixa o povo se resolver. Aí você vai para a sua missão. Quando você é um rolo compressor, né? Manda, vai ver. Falei assim, se não for desse jeito, a gente adoece, a gente morre. No primeiro lutinha. Quando um fica de bico, quando o outro vai embora, quando o outro fala mal, porque desculpa, né? Mas não são vocês. Mas tem muita gente que fala contra. Tem muita gente que recebe ou fala contra. E como é que você lida com isso? Você tem 2 sentimentos difíceis: amor, compaixão, e lidar agora com rejeição. Eu falei assim, então eu aprendi a ser um tanque de guerra. Se eles quiserem ficar no meio da jornada, que pena, desceram do ônibus. Mas o ônibus vai chegar até o destino final. E eu estou no ônibus, eu estou dirigindo o ônibus. Tem hora assim na caminhada da gente, na caminhada de um pastor, que pessoas entram dentro do ônibus. Entraram. Teve um momento que passou no pit stop, entraram algumas pessoas. Vamos embora. E o ônibus é a igreja. Vamos embora. Todo mundo cantando. De repente, no outro ponto, alguém desce. Quem é que continua até o ponto final? O pastor. E eu te pergunto, você é pastor dos seus filhos? Você é pastor da sua igreja? Você é pastor da sua casa? Você é pastor do seu rebanho? Eu tenho um pastorado pessoal, o meu ministério é dentro de casa. O ministério dele é familiar. É de 3 discípulos. Eu mesma, que não posso deixar de perder, e tem mais 2. E aí, como é que você faz? Por isso que hoje muitos cristãos estão deixando o casamento. Porque na primeira lutinha desce no ônibus. Deixa o ônibus andando sozinho, desgovernado. Não desça no ônibus. Nem da missão da tua casa, da tua família, e nem na missão da igreja. Vá junto com o seu pastor até o ponto final. Porque vai ter grande galardão. Vai ter completo galardão. Para aqueles que perseveram, para aqueles que não desistem, para aqueles que não se deixam ofender. Você acha que eu também já não me ofendi? Demais. O que eu fiz? Vou te ensinar. Espírito Santo, a tua palavra diz que o Senhor é consolador. Põe um bálsamo na minha dor e apaga na minha memória o que me faz doer. Põe curativo, põe band-aid, põe emplasto, cura. Você acha que eu também não fico doída? Só porque eu acho que vocês me acham assim, né, forte? Não. Carne e osso, chora também, sofre também, passa a noite sem dormir, enche o travesseiro de lágrimas também, que nem você. Tem desafios também, talvez piores do que você. Mas vou dizer uma coisa: quando a gente se recorre a Ele, submete a autoridade dEle e pede: Senhor, põe um bálsamo na minha dor, e que eu não me deixe ser ofendida facilmente. Aí a gente continua a missão. Continua aos pés de Jesus, pedindo milagres, e Deus abençoa mais um, abençoa. E aí volta até os traíra, e eles pedem ajuda para a gente também, e a gente ajuda de novo. Vamos terminar? Glória a Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Então ela recebe o pleno, completo galardão. Eu só quero encerrar com umas frases. É interessante notar que esses 2 exemplos de fé surpreendentemente vieram de pessoas gentias, pessoas que andavam fora da aliança de Abraão. Um centurião e uma mulher grega fizeram com que Jesus se maravilhasse com a fé deles. Ambos entenderam princípios que hoje em dia estão geralmente perdidos. Honra fluiu em meio ao desespero deles, e tanto um